Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo, eu sou gerente do Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto. O Supera ele é um ambiente de inovação que promove a transferência de conhecimento em diversos tipos de atividade. Então, é responsável por atrair, reter empresas tecnológicas com destaques para os setores de saúde, biotecnologia, tecnologia da informação e bioenergia. O parque surgiu de um convênio estabelecido entre a Universidade de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, e também com participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. O Supera Webinar tem um intuito, nós temos orgulho de apresentar mais uma edição desse Supera Webinar, que foi formulado a partir de sugestões dos associados e incubados do Supera Parque, que visa estimular o aprendizado e a discussão de diferentes tópicos em um momento tão frágil que estamos vivendo. Então, o nosso propósito é mantê-los atualizados e compartilhando conteúdos de diferentes temáticas. Então, hoje nós temos aí o prazer de receber duas convidadas, a Elaine Pereira Pinto, que tem mestrado e doutorado em Química pela Unesp, doutorado de sanduíche pela Universidade de Toronto e a Universidade de Laval, em Quebec, na área de materiais. É fundadora e CEO da Ativa Maker, empresa da área de educação e professora do Centro Paula Souza. É palestrante e treinadora na área de neurociência aplicada à aprendizagem e desenvolvimento humano. Tem experiência com pesquisa na universidade, na indústria e no desenvolvimento aí de novos produtos. Eu quero agradecer, Elaine, por você ter aceitado aí o nosso convite. E também apresentar a professora Cláudia Souza Passador, que é graduada em Ciências Sociais pela USP e em Comunicação Social pela Universidade Metodista, tem mestrado em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, doutorado em Educação pela USP, livre docente em Administração Pública pela FEA-RP e é docente da FEA-RP do Programa de Pós-Graduação, docente da FEA-RP, do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e coordenadora do GPublic. Também agradecer, professora, por ter aceito o convite aí e bater um papo com a gente. E também, antes de passar a palavra para esse bate-papo, convido também o Evandro Ferreira, que é diretor sócio do Grupo Assessor, e o Alex Souza Bertoldi, consultor, docente e mentor em projetos de desenvolvimento organizacional e pessoal. Algumas instruções antes da gente começar esse nosso bate-papo, e antes de passar a palavra para a professora Elaine, eu gostaria de passar algumas instruções. Então, sempre que vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, por favor, escrevam no chat do YouTube, que poderemos ler depois e também passar para as convidadas no final da apresentação do conteúdo. Então, quero agradecer a todos, agradecer a vocês que estão assistindo mais um webinar, e quero passar a palavra para a Elaine. Elaine, muito obrigado por você ter aceito o convite. Então, gostaria que você falasse suas primeiras palavras aí e pudesse compartilhar a sua apresentação. Muito obrigado. Olá, pessoal, boa tarde, todo mundo. Obrigada, Eduardo, obrigada a todos aqui. Oi, Elaine, tá mudo. Tá mudo ainda? Agora? Tá ouvindo? Então tá, pessoal, obrigada novamente para todos, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, eu tenho orgulho aí de participar do evento desse para falar sobre educação, e principalmente no Parque Supera, que está sempre trabalhando, trazendo essa inovação aí para toda a região nossa, que é muito importante. Então, pode começar a apresentação? Vocês já estão vendo a tela? Vocês conseguem enxergar alguém? Ainda não, Elaine. Não? Share.
Agora? Agora foi. Foi? Então, tá bom. Então, vou falar um pouquinho, pessoal, como é a proposta, né, dessa apresentação, né, sobre as novas tecnologias na educação e os desafios, né, que nós temos, né, para inovar na gestão pública, principalmente relacionada à educação. Como o Eduardo já me apresentou, eu vou passar rapidinho sobre o meu histórico. Eu vim de uma cidade muito pequena, mas teve suas vantagens na parte de educação, né, porque a gente conseguiu, hoje eu tenho a consciência que a educação numa cidade pequena tem algumas vantagens, né? Principalmente a experiência, né, de compartilhar com todo mundo o relacionamento com as pessoas. A parte do meu doutorado contribuiu muito, né, para eu chegar nessa trajetória para a construção da startup. A participação, né, nas indústrias, né, por meio de estágios, e entre, né, o mestrado, doutorado, que eu também fui para a indústria, também trouxe grandes aprendizados, mas foi na área de educação, né, junto com a pesquisa e um pouquinho, né, da dose empreendedora que eu recebi de família, né, que meus pais são empreendedores aí há mais de 50 anos, eu cresci nesse ambiente, e a paixão que eu tenho na parte, né, de neurociência, a parte de psicologia, que tem tudo a ver com a área da aprendizagem e do comportamento, né, do estudante, aquele perfil, né, de aprendiz, que é o que eu quero levar, né, para a Ativa Maker. E a vontade mesmo de construir a Ativa Maker surgiu depois de algumas premiações que a gente chegou até em nível nacional, onde a gente ganhou, né, a gente criou uma startup com meus alunos, e fomos a melhor startup lá na Olimpíada Nacional do Conhecimento. Então, essa foi algumas motivações, né, que me trouxe a construir essa startup e na área de educação. E um dos desafios, né, que eu enxergo na área de educação e que, principalmente depois da pandemia, alguns se agravaram, né? Mas, por exemplo, o ensino tradicional, que no Brasil, ele ainda é muito... aparece, né, em muitas regiões do Brasil, e ele precisa, e depois vem o ensino remoto, né? O ensino remoto, o híbrido, online, né? Com essa questão aí da pandemia, a gente tem que estar rodando aí com vários tipos de modelo de ensino. E quando eu voltei, por exemplo, o questionamento que eu tive muito foi quando eu voltei mesmo lá do Canadá, onde eu vi, né, o ensino público lá sendo, em termos de recurso, tinha muita coisa que aqui era igual, só que lá as pessoas faziam de uma maneira diferente. E aí, quando eu voltei, eu tive essa oportunidade de fazer, né, na prática mesmo, essa comparação. Então, esse foi um dos desafios que eu vejo que ainda continua até hoje. O excesso de informação, né, que a gente passa para os estudantes, isso afeta tanto a questão da aprendizagem, como também a questão emocional. Então, é um desafio hoje encontrar esse equilíbrio para a gente passar, né, para os estudantes, e que eles enxerguem a aprendizagem como uma vantagem realmente para o seu desenvolvimento. A motivação, né, e o incentivo tem muito a ver com a relação desse excesso de informação e questões emocionais. Então, a própria BNCC traz muito essa questão hoje em dia para o ensino básico, né, que deve, né, ser continuado em todos os outros ensinos. O acesso à internet, que isso praticamente ficou bem, né, explícito com a pandemia, que esse acesso não é uniforme, né, infelizmente a gente não tem todos esse acesso, então é uma questão muito grande a ser resolvida, né, para a educação, e a parte de letramento, né, tecnológico, porque hoje a gente vê, né, a necessidade que tem que ter esse letramento desde o ensino básico para que realmente esse estudante, né, eu sempre gosto muito do termo aprendiz, para que esse aprendiz consiga, né, sair do ensino básico e ter uma oportunidade realmente bem desenvolvida no futuro. E nessa semana, não sei se vocês chegaram a ver, né, eu estava fazendo algumas pesquisas e saiu essa reportagem, onde a professora, né, Lina Kátia, da Universidade Federal de Juiz de Fora, ela fez, né, uma pesquisa falando sobre a questão da aprendizagem, né? Porque um dos tópicos que eu toco muito em cima a gente falar um pouco mais como que é esse processo de aprendizagem para o estudante, para que ele entenda isso. E parar um pouco de falar só o termo ensino, né? Porque existe uma diferença entre só ensinar e realmente o aprender.
E essa professora fez um trabalho muito interessante, onde ela percebeu que, durante a pandemia, né, alguns teve uma evolução, porém, outros, né, devido à falta de continuidade ou de acesso à internet ou qualquer outro problema que teve, a gente já teve um déficit aí para os estudantes, que isso vai ter que ser feito, né, acho que encontrado alguma maneira, né, isso cada escola, cada centro de ensino ali, cada prefeitura, enfim, vai ter que encontrar uma maneira de fazer com que esse atraso, né, que foi já detectado por esse estudo, seja realmente compensado. E para o lado dos professores, também teve um estudo muito bem feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde eles avaliaram várias questões, tá, gente? É interessante, eu até deixei os links aqui, quem tiver interesse. Aqui eu só coloquei uma questão mesmo das aulas remotas, onde para o professor foi uma revolução, né? Porque nem todos tinham esse acesso, né, ao uso, né, do digital em sala de aula. E hoje, praticamente, né, a gente, um dos dados, né, que eles colocaram, mais de 80% dos professores já têm esse acesso e conseguem usar. Não que estejam confortáveis, né, gente, porque talvez precisa de algumas adaptações, precisa melhorar alguma coisa, mas eles hoje já conseguem utilizar esse recurso. E uma coisa interessante foi a diferença, né, de aulas remotas com aulas gravadas. E a influência disso em cada tipo de ensino. Então, se eu estou usando o ensino infantil, estou falando, né, do ensino infantil, por exemplo, aulas remotas, onde a criança fica ali escutando, né, não é muito viável ali, né, para ela não consegue ficar muito tempo ali parada, né, escutando, mesmo sendo o professor. Talvez aulas gravadas, né, foi o recurso que o ensino infantil achou como melhor alternativa, né, para as crianças, porque se elas cansassem, elas poderiam parar, né, e depois dar continuidade. O ensino fundamental já ficou diversificado, né, mas também as aulas gravadas se deram um maior destaque do que as aulas remotas. Diferente, né, do ensino médio, onde os alunos, devido a eles terem um pouco mais de maturidade, né, no seu processo de aprendizagem, eles conseguiam, né, aproveitar muito mais as aulas remotas ao vivo do que as aulas gravadas. Então, isso aqui é um estudo muito bem feito por essas universidades. Além disso, pessoal, a BNCC, né, que é um documento que traz uma vasta informação aí na mudança do ensino básico, tem uma das competências que é justamente falando das tecnologias digitais. A importância de inserir isso, né, na vida da comunidade escolar, né, e porque com relação à vida, a nossa vida, né, fora da escola, a tecnologia já existe, né, há muitos anos. Eu costumo brincar ali com a gente conversa com os professores, discutindo e falar o seguinte: as escolas, elas viviam quase que num sistema analógico, né? Ela vivia numa sociedade tecnológica, onde tinha, nem que se fosse um acesso à internet em casa ou no comércio, onde onde ao seu redor, né, existia, mas dentro da escola era muito pouco. E alguns professores, né, quando surgiu, né, essa nova base para o ensino médio, enfim, quando surgiu a BNCC, né, com essa proposta, muitos falaram: nossa, essa competência vai ser complicada, né, de ser inserida dentro da escola do ensino básico, né? Porém, com a pandemia, essa é uma das competências que está sendo mais praticada, que está sendo mais desenvolvida. Então, tem o lado bom, né, e o lado ruim aí dessa questão da pandemia. E aqui algumas das competências, né, que são as bases, né, são as 10 competências básicas da BNCC. Aqui tem um movimento, né, pela base, que explica cada uma dessas competências, né, e, claro, o próprio documento da BNCC, que é muito mais amplo, com muito mais detalhe de cada competência, em cada série, né, em cada ciclo, né, que se deve se desenvolver com o aluno. Mas eu chamo atenção aqui sobre a questão de cultura digital, né, que tem a ver com o nosso tema hoje de tecnologia, a questão da comunicação, né, como que
valorizar essa questão da comunicação de maneira correta, né, para passar realmente o aprendizado, a parte de pensamento científico para desenvolvimento de projetos, toda a questão, né, socioemocional, né, empatia, questão de responsabilidade, autoconhecimento, e uma coisa muito interessante que para o ensino médio vai ser fundamental, para que eles realmente sigam ou para o mercado de trabalho, né, ou para uma vida, né, fazer um ensino superior, uma vida acadêmica, que é ele começar a refletir sobre o projeto de vida dele durante toda a sua formação do ensino básico. Então, isso é muito importante, a BNCC já traz isso, e é um dos pilares, né, que eu trabalho bastante também na Ativamente. E os caminhos que a educação hoje, né, esse é um ponto que eu trago, né, que a banca pode, inclusive, dar a sua opinião, por exemplo, com relação à volta, né, o que as escolas, que vai ser necessário ser feito para que realmente essa aprendizagem, né, se teve perda, né, para quem teve essa perda aí no processo aí desses anos, desses meses, né, desse 2020 e parte agora do 2021, é que seja feito um diagnóstico, por exemplo, baseado nas competências da BNCC, para que realmente fale, nossa, esse aluno conseguiu desenvolver essa e essa competência, e, porém, essa outra e essa outra não conseguiu, mas não tem problema, né? Ele tem que tomar essa consciência e, a partir daí, fazer um plano de ação para melhorar. Mesma coisa sobre as questões das competências socioemocionais, que precisa, né, conhecer esse diagnóstico para realmente depois ver qual foi, mensurar, né, de alguma forma isso. Fazer um processo de motivação, porque imagine a diversidade que esse aluno vai chegar, né, a comparação entre eles vai ser, por menos que isso não seja, né, incentivado, a comparação entre eles vão fazer. Nossa, aquele amigo conseguiu desenvolver mais, eu não consegui tanto, mas outra pessoa conseguiu. Então, até fazer esse nivelamento, é preciso manter o incentivo e a motivação desse estudante. O acesso à internet é uma questão que já era problema e vai continuar sendo, então, o investimento em recursos, né, em outros acessos, incentivos, né, a esse acesso tanto dentro da escola quanto fora. O letramento tecnológico, e eu coloquei até a palavrinha aqui digital, mas a questão do tecnológico aqui eu vou um pouquinho além, é inserir realmente questões de programação, de robótica, de uma maneira mais igualitária, né, entre todas as escolas, né? Enfim, para que todos realmente tenham esse conhecimento, porque isso está virando quase que necessidade, né, do mercado de trabalho, né? Então, realmente, isso aqui a escola vai ter que intensificar muito a sua gestão para que isso realmente ocorra, né? E o foco na aprendizagem ativa, porque um dos questionamentos que até eu faço com os meus alunos, né, hoje, que eles levantam é o seguinte, professora, nós vamos ficar na sala de aula só escutando, né, o professor ficar falando de teoria quando a gente voltar, ou vai ser uma coisa mais prática? Aí você fica sem resposta, mas os alunos já estão começando a questionar isso, né? Então, eles querem uma aprendizagem mais ativa, principalmente, né, quando ele já está mais no ensino médio, enfim, em cursos um pouco maiores, né? E, claro, o ensino híbrido. Talvez 100% híbrido, eu não sei, né? Isso vai depender muito da estrutura, de como isso vai ser feito, mas que ele veio, né, com algumas propostas para ficar, isso acho que a maioria das pessoas concordam com isso, então ele tem o seu valor aí. E o que a Ativa Maker, né, veio para contribuir com isso, gente? Ela surgiu com essa vontade, né, que eu tenho de levar essa transformação para a educação de uma maneira que leve realmente, né, valorize a educação em todos os níveis, leve a questão da liderança, né? Esse é um fator também que eu via muito desenvolvido nas educações, lá nas escolas, por exemplo, lá no Canadá, quando eu vi. Então, essa liderança tem que estar aqui também no Brasil para que a gente continue evoluindo. Desenvolver as habilidades, as competências, como a própria BNCC já traz. A BNCC é um documento que, se for colocado em prática, ela tem o seu valor, tá? E levar essa questão de inovação,
né? A cultura da inovação tem que ser plantada já desde a base, para que conforme esse aprendiz, né, vá para o mercado de trabalho, ele consiga desenvolver essa inovação aonde ele trabalhar, ou na pesquisa que fazer, mas ele já tem que ter essa sementinha plantada lá no ensino básico. E todo esse caminho, né, da Ativa Maker, a gente passou por um processo, né, de aceleração que foi fundamental para a gente estruturar os caminhos, né, os passo a passo para a gente desenvolver pelo Sebrae, né, no Startup SP, que foi desde o ano passado, em julho de 2020, e com isso a gente conseguiu construir uma equipe diversificada. Hoje nós temos pessoal, além dos desenvolvedores, a gente tem a pessoal de marketing, tem os professores da área de pedagogia, da área de psicologia, enfim, hoje a gente consegue ter essa parceria aí diversificada para construir a equipe da Ativa Maker. E, no final, o que nós oferecemos, né? Nós temos uma plataforma que a gente fala que a gente leva o método self, porque a construção da identidade, da capacidade, né? Ou seja, o seu autoconhecimento a gente trabalha, tudo por meio de trilhas. E essas trilhas baseadas principalmente, né, com metodologias de projeto, metodologias ágeis, e linkadas com o socioemocional. Então, não é separado. Elaine, você só me pediu para eu te avisar quando dessem os 15 minutos, tá? Ótimo. Desculpa te interromper. Imagina, obrigada, Eduardo. E aí a gente segue, né, depois com o socioemocional e o projeto de vida. Eles têm acesso à plataforma, né? Essa plataforma é toda conectada aqui com a escola, a família, o aprendiz e o orientador, que é o professor. Essa plataforma, ela vai ter trilhas personalizadas para cada um, certo? E vai trazer vantagens, né? Tanto para a escola como engajamento, o professor vai ter mais tempo para fazer o gerenciamento da sala de aula, e o aprendiz, né, que é o aluno, vai ser realmente o protagonista. Essa escola, né, ela vai receber um diagnóstico, vai entrar para a parte de planejamento, de treinamento, e se ela quiser implantar o método, ela implanta de acordo com a sua disponibilidade. Então, 2 horas, 4 horas, o que ela achar que é possível encaixar, né, nesse processo de transição. Hoje, nós já estamos trabalhando com a Fraterna Auxílio Cristão aqui em Ribeirão. Nós começamos com a parte agora socioemocional, depois nós vamos à parte de projetos e projeto de vida. E gostaríamos de deixar esse convite aí para que todos, né, consiga vir fazer essa transformação na educação, ou junto com a gente, ou de alguma outra forma, porque o Brasil merece essa transformação. E aqui estão nossos contatos, tá? Fiquem à vontade para perguntar e entrar em contato com a gente. E muito obrigada. Obrigado, Elaine. Parabéns aí pelo trabalho. Muito legal, né? Vi que você passou pelo Startup SP lá do Sebrae. Muito bacana, deve ter ajudado muito mesmo, e com certeza a gente tem aí muitas questões a serem discutidas logo mais. Eu vou passar a palavra para a professora Cláudia, né, para ela fazer as considerações dela, para ela poder bater um papo aqui com a gente. Professora, quero mais uma vez agradecer aí você ter aceito o convite de participar desse webinar conosco. Imagina, Eduardo, obrigada então pelo convite, agradeço aí então o apoio do Supera Parque, também quero agradecer a divulgação que foi feita lá pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, no Polo Ribeirão Preto, que também é parceiro aqui hoje, e todas as pessoas envolvidas, e especialmente a Lília, que está aí no backstage, que foi minha orientanda de mestrado e doutorado, que eu gosto muito. Os meus alunos do PPGAL, do Programa de Pós-Graduação da FEA, que também estão lá no YouTube assistindo aqui. Então, assim, nós estávamos especificamente agora na aula discutindo a questão das startups, e aparecem alguns temas, né, quando você pensa em inovação do setor público envolvendo tecnologia. O primeiro eu acho que é uma questão que vem à tona, é a questão da governança, né? Então, hoje você tem essas tendências no setor público, a incorporação de tecnologia e as startups, elas aparecem dentro dessas tendências. O caso da Elaine é justamente, né, uma prestadora de serviço que pode, inclusive, oferecer para o setor público, né, esse serviço de complementação aí
do conteúdo, né, que está na BNCC, que é, na verdade, a cartilha da educação fundamental no Brasil, né, então, o que os alunos precisam ter, e aí a plataforma dela entrando como uma possibilidade, né, de trabalhar esse conteúdo com novas metodologias. Né? Então, quando eu penso na questão da inovação e da startup, eu tenho, então, aparece essa questão da governança, né? Então, a necessidade hoje de você pensar a inovação e aí, consequentemente, o setor público, a partir de diversas parcerias e essas formação de redes que a tecnologia justamente pode facilitar o processo. Então, assim, a inovação e a tecnologia, hoje, elas levam para um outro plano a possibilidade da governança para soluções de problemas no setor público e também na inovação como um todo, né? Não especificamente só para o setor público. E a outra questão que também apareceu em aula é que você tem duas frentes, né, envolvendo aí as startups, talvez. Uma delas é que envolve a transparência e a efetividade do gasto no setor público. Isso aparece bastante. E a outra, que é o caso da Elaine, que oferece um serviço que pode ou não fornecer ou não dados, né? Então, eu tenho um serviço que oferece base de dados e o tratamento desses dados, ou um serviço propriamente dito. E também a melhora desse serviço, né? Então, são coisas que apareceram em aula, discutindo sobre o assunto, mas eu percebo que essas duas formas, né, de startup presentes hoje, elas se deparam o tempo todo com algumas questões que a Elaine pensou, né? Então, entre elas, a questão da cultura, né, tecnológica, né? Então, assim, essa cultura de como você ter o acesso a essa informação, querer essa informação, né? Então, você também precisa ter uma cultura para as pessoas entenderem a necessidade dessas novas formas de acesso à informação, e, ao mesmo tempo, a questão da cultura também brasileira, porque a inovação via startups, e especialmente no setor público, ela está ligada à transparência, né? Então, assim, você também precisa ter uma maturidade política para você abrir, por exemplo, no setor público as suas contas, toda a parte fiscal. Então, assim, eu vejo que quando a gente discute startups, e startups para a educação envolvendo o setor público, também diz respeito à eficiência do recurso público. Então, assim, para fechar a minha fala, eu vejo que apesar de o tempo todo a inovação para o setor público estar ligada à melhora do uso do recurso público, isso muitas vezes tem um enfrentamento da questão da nossa cultura, que não é muito propícia a isso, né? E, ao mesmo tempo, da falta desse letramento tecnológico, que também não é só necessário para os alunos, mas é também necessário, por exemplo, para o secretário da Educação, né? Então, assim, você conseguir ver que eu posso ter inovação na educação, usando a tecnologia, melhorando, prestando uma educação de melhor qualidade e, principalmente, pronta para esse novo universo, né, que agora com a pandemia ficou explícito, você também precisa de uma cultura, né, fechando tudo isso e um interesse político, né? Então, assim, como cruzar, né, então, esse nosso passado que não é apto, né, ou não tem muito esse caráter da transparência ou do governo eletrônico ligado à cidadania, esse desafio de preparar esse aluno no mundo de hoje para essas novas tecnologias e, ao mesmo tempo, desses novos negócios que aparecem e que, ao mesmo tempo, tem que lidar com todas as heranças brasileiras,
né? Então, assim, pensa na dificuldade da Elaine, por exemplo, em vender o serviço dela para uma prefeitura aqui do interior do estado de São Paulo, né? Então, assim, a gente tem um caminho enorme aí pela frente, e eu acho que ficou muito evidente aí com a educação, né? Então, isso que eu estou falando só da parte formal, de contratação, de você querer contratar e utilizar esse tipo de serviço, sem contar em toda a discussão, né, do marco teórico que envolve a pedagogia e as questões educacionais, que abre um leque gigantesco, né, Elaine, quando a gente pensa na questão do uso da tecnologia na educação. Então, assim, são frentes enormes que eu acho que esse debate acaba abrindo aí, né, para a gente conversar. É isso, e obrigada aí novamente pela oportunidade. Ok, obrigado, professora Cláudia. Eu vou, antes de passar a palavra para os nossos moderadores também, eu queria só pegar um gancho, né, em tudo que a Elaine e a Cláudia falaram aqui. Eu imagino o desafio mesmo, né, Elaine, que você tem de vender, né, esse produto para o poder público local, que nem a professora falou, no interior de São Paulo ou qualquer, né, outro estado do Brasil, né? A professora Cláudia falou da dificuldade de acesso aos dados, né? Acho que a professora sentiu na pele isso, e a gente participou da organização, né, sediando o Hack Ribeirão, e uma das grandes dificuldades na hora de você fazer um hackathon com foco na gestão pública é você ter dados para que se possam ser trabalhados, né? Porque a startup trabalha com problemas, né? E problemas a gente tem aos montes em qualquer setor, né? Principalmente no setor público brasileiro. O problema é que a gente não tem uma base de dados organizada ou, muitas vezes, disponível, né? Ou de fácil acesso, né? Às vezes está disponível, mas você não consegue acessar de uma maneira fácil, né? Então, essa dificuldade de acesso aos dados é realmente muito importante, que acaba complicando demais a vida de uma startup, de uma empresa que quer entrar nesse setor. E aí, em relação à falta de cultura também, que a professora Cláudia comentou, né, fechando, né, tudo isso, eu ficava, enquanto vocês estavam falando, eu ficava me questionando, mas isso não acontece só no setor público, né? Se a gente olhar para a educação no setor privado também, a gente também vê a mesma coisa, né? Hoje está muito na moda se falar de inovação, mas a gente vê ainda muito pouca ação nisso. E aí, quando a gente fala do ensino híbrido, ou do ensino remoto, ou do ensino à distância, uma coisa que eu me pergunto será que a gente não vai simplesmente substituir o ensino presencial, né, por uma outra... por um outro meio, por outro canal de comunicação, né? Aconteceu isso com os bancos digital, né? Você tem muito pouco produto novo. O que mudou foi o canal, que era presencial, para o digital. Mas em termos de produto, continuam exatamente os mesmos, né? Que é o cartão de crédito, o empréstimo, esse tipo de coisa. E será que na educação a gente não vai pelo mesmo caminho? Nós participamos de um mapeamento de edtechs, aí, encerrando a minha parte, porque eu estou me alongando, e não é nenhuma pergunta, é mais uma reflexão, Elaine e professora Cláudia, para a gente, né, levar esse debate. Nós participamos de um mapeamento de edtechs, né, do Brasil, e quando você olha os dados desse levantamento, a maior parte, ele foi para a ferramenta, né? As edtechs trabalham com a ferramenta, com a plataforma, com o portal, né, coloca uma funcionalidade a mais, uma funcionalidade que se diferencia, e muito pouco acabou indo para o modelo do ensino, né, questionando o que se tem aí, né, como base, né, e tentando transformar a realidade que a gente tem. Então, Helena, eu vejo que, né, você tem um desafio enorme aí de conseguir se associar ao poder público para poder levar essa nova metodologia, né, e esse novo trabalho, né, e parabéns aí pelo seu trabalho, e concordo com tudo que a professora Cláudia falou, e acho que não é só no meio público, acho que no privado também, né? Se a gente olha e fala assim, olha,
as aulas hoje elas são ministradas exatamente da mesma maneira que eram ministradas há muito tempo atrás, né? E quando a gente fala em transformação da educação, muitas vezes a gente está olhando somente para o canal e não está olhando para o modelo. Era isso que eu queria só comentar para trazer um pouco dessa discussão, né? Não sei se vocês querem comentar ou se eu passo para os moderadores já fazerem alguma pergunta. O que vocês preferem? A gente pode passar para os moderadores, né? E aí a gente faz uma rodada aí. Ok. Então, todo mundo falar, porque eu falo muito. Eu também. Prometo que essa minha intervenção vai ser a última, professor. Senão a gente estoura o tempo aqui. Eu vou passar então para o Alex, né, para que ele faça aí a pergunta dele. Bom, muito obrigado pelo convite, Eduardo. Parabéns, Elaine, pela iniciativa. Parabéns à professora Cláudia por todos os estudos e a produção de conhecimento nessa área que é tão importante, que é aprimoramento da qualidade da gestão pública e também aprimoramento da educação, aí nessa visão que a Elaine nos trouxe. Acho que você trouxe um elemento importante para mim aqui, em cima dessa perspectiva, que eu gostaria de trazer uma questão e uma reflexão, né? Você trouxe uma pequena diferenciação entre ensino e aprendizagem, e eu vejo muitas vezes uma orientação muito forte ao ensino e pouco à aprendizagem. Principalmente quando a gente pensa nesse cenário em que, fazendo o gancho com o que o Eduardo colocou, a gente acaba, até certo ponto, preocupado em fazer o aluno cumprir a carga horária de ensino prevista para aquele programa, né? Então, o fator carga horária ainda é um fator muito referência nesse processo, e eu vejo isso como um grande problema em que, quando se pensa, por exemplo, em termos de projeto e uma aprendizagem mais ativa, né? Olhando para isso, né, gostaria então um pouco da sua visão, e principalmente nessa parceria que você está implementando agora, né? Como é que está sendo aí o processo de adaptação da instituição a essa mentalidade mais transversal, do ponto de vista de desenvolvimento de competência, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em trazer uma iniciativa que olha para projetos, que fala de elementos socioemocional, que não fala diretamente de elementos para o qual a gente vai fazer uma prova, prestar um Enem, cair numa redação ou algo do gênero. Como é que a gente consegue, nesse processo, trabalhar aí com a instituição para um olhar de desenvolvimento humano e não de capacitação humana exclusivamente, né? E eu acho que essa é minha questão aí, primeiro, para você poder discorrer. Acho que como é que você está trabalhando junto à instituição, essa instituição que você está implementando o projeto, uma visão mais transversal e mais ampla, que sai da visão exclusivamente conteudista que a gente tem ainda muito forte na educação. Essa é minha pergunta para vocês. Eu posso responder agora? Ou vai passar para o Evandro? Pode? Vou tentar ser breve, tá, gente? Tá sendo um desafio, tá, Alex? Nós estamos... que lá tem uma vantagem, tá? Ela funciona como se fosse uma fundação, né? Apesar de não receber o nome disso, mas ela já pensa um pouco diferente. O mindset lá é totalmente diferente, tá? Então, são grupos pequenos, não são grupos grandes. Então, conforme a gente está trabalhando com 2 turmas lá, essas turmas não chega a 20 alunos. Então, eu falo são professores, né? Porque são os mestres ali, eu sou professora, então eu defendo bastante isso. Mas eles são uma cabeça totalmente em prol da aprendizagem. Então, na hora que eu comecei a fazer os testes, a implantar, né? Claro que está sendo bem lento por causa da pandemia, né? A pandemia me atrasou bastante, assim, o meu MVP, né? Os testes, porque essa questão, né? Que tem que ser a questão de saúde pública, a gente não tem como avançar. Mas está tendo bons resultados, sim. Os alunos, eles estão abertos, e uma vantagem que eu vejo lá, como os professores já tinham esse mindset diferente, claro, eu dei treinamento para eles passaram por um treinamento, e a gente trabalhou essa questão muito da aprendizagem, e estamos fazendo esse nivelamento, né? Aquela competência socioemocional que está um pouco mais abaixo, a gente está montando um plano de ação para fazer com que ela seja desenvolvida. E aí, a partir desse resultado, nós vamos
A gente não conseguiu ainda terminar uma sala inteira, por causa que, por questão essa de acesso, né, ficou fechado um tempo a escola, tudo mais, agora vai abrindo aos poucos, e aí nós vamos fazer com todo mundo. Então, está sendo um pouco mais, mas foi bem mais tranquilo do que eu pensava, porque eu já tive outras escolas que eu fui atrás, onde questões mesmo de acreditar se dava certo, tá? Que aí entra em questões de isso aí não funciona, sabe? Alguma coisa, tipo, trabalhar, não, tem que ser por base de conteúdo mesmo, para o aluno aprender, que se for focado muito na aprendizagem, só em projetos, alguma coisa, não funciona. Então, faltou um pouco mais de abertura de outras escolas, mas as que estão, né, passando aí junto comigo com esse processo, estão se destacando mais pela abertura, né, do mindset, eu costumo falar, né, da maneira de pensar. Essa está sendo a grande diferença para mim. Legal, Evandro, você quer fazer a sua pergunta? Obrigado, Elaine. Olá, Elaine. Olá, Cláudia. Legal ouvir aí, principalmente essa perspectiva, né, do ensino para aprendizagem. Eu acho que esse ponto foi bem bacana. E no meio desse processo todo, né, a gente se deparou aí com a pandemia, numa mudança de perspectiva e ainda com mais uma pimentinha no meio desse processo, que é o ensino online, o ensino híbrido, né, remoto e assim por diante. E a Cláudia, a professora Cláudia, comentou, né, sobre algumas questões, sobre a cultura, né, e ambiente propício para toda a implantação desse cenário. Né? A gente atua aí em diversos municípios oferecendo soluções, né, tanto na área de gestão, né, e a gente percebe essa divergência, né, e essas dificuldades, né, regionais que existem, né, o Brasil é muito grande, e aí como que vocês estão se deparando, né, com esse projeto, com esse modelo, com as secretarias, né, principalmente ali a secretária de Educação, né, que é uma unidade, né, da prefeitura, né, municipal, e como está sendo a receptividade, o plano de trabalho, como isso está se dando aí no meio desse processo todo, neste momento. Cláudia, pode ser Cláudia? Bom, pensando assim, de uma forma geral, se me falasse assim, olha, eu tenho serviços, então, voltados aí, né, com o setor público, ou eu tô estruturando aí uma ideia aí para startups, né, eu acho que tem duas coisas que eu poderia falar, quer dizer, primeiro é oferecer serviços que não tenham a necessidade de bancos de dados, ou oferecer serviços que não acessem a dados internos de órgãos públicos. Se você não fizer essas duas coisas, a chance de você já passa na frente de milhares, porque tem uma resistência pela cultura, pela transparência, pela burocracia. Então, assim, se fosse pensar em inovação no setor público, eu daria esses dois conselhos, né? E, ao mesmo tempo, você tem vários exemplos disso já acontecendo. Então, assim, a Choca tem experiências interessantes, o projeto docente é uma experiência interessante, que trabalha com a formação docente. Então, assim, você já tem uma gama de startups e de serviços oferecendo nesse sentido. Então, assim, não trabalhando com dados e não acessando dados internos de órgãos públicos, a sua chance aumenta bastante de sobrevivência. E a terceira é você pensar na startup como um negócio social. As pessoas têm uma dificuldade em pensar em inovação como negócio social. E hoje eu vejo que a grande tendência é sobrevivência, quando não envolve o setor privado e você descobre ou faz um unicórnio de um serviço, para o setor público é você pensar isso como um negócio social, que tem dado muito certo. Inclusive no Brasil, que a gente não tem tradição de responsabilidade social, né, sempre essa ideia de filantropia, mais recentemente
você vê a presença de grandes corporações e de bancos e de grandes, né, fundações envolvendo negócios sociais e principalmente linkados com a educação. E na educação, eu vejo muito dentro da Cátedra de Educação Básica, no IEA lá em São Paulo, e na Cátedra Sérgio Ferreira aqui no Polo do IEA em Ribeirão, que tem duas tendências, na verdade, 3 tendências que as startups podem prestar atenção, que é o que aparece também na fala, né, do Alex, da Elaine, que é, a primeira é o foco na aprendizagem, né? Então, assim, hoje está todo mundo tentando entender não só como eu ensino, mas é assim, o que eu aprendi, ou o que eu aprendo com aquilo que está sendo fornecido. O foco é esse. O segundo é a formação docente. Eu preciso reciclar esses professores e preparar esses professores para esse novo universo. Então, assim, eu posso ter um produto maravilhoso. Se eu não preparar esse docente para trabalhar com aquele produto maravilhoso, não adianta nada, entendeu? Mesmo que o banco forneça tudo e pague tudo, né, Elaine? Eu preciso da formação docente. E o terceiro, que eu acho que também tem startups ligadas a nesse serviço, e eu acho que talvez seja um pouco do que o Ivandro, né, vem fazendo nesses anos, que é a eficiência no processo administrativo. Mas desde que não entre na parte de fiscalização e na parte fiscal, né? Então, a gente fala em processos administrativos, mas muito mais para agilizar processos, para a contratação de parceiros, né? Para inovar no processo, inclusive, de desburocratização, né, do que necessariamente na melhora do recurso público, né? Então, isso é uma forma de estar presente, de conversar com o setor público e já de cara afastar alguns dilemas fortes que estão presentes na cultura, né, e na gestão do setor público. É um pouco essa sensação que eu tenho. Não sei se o Evandro quer comentar, enfim. Legal, acho que esse é o... Bacana, professor. Acho que esse é o maior desafio mesmo. É como existe uma burocracia no setor público, né, que ela é grande, né, então, e ela acaba desacelerando qualquer processo de inovação e de mudança e de transformação. Então, num período e num momento que a gente vive numa aceleração, né, de mudanças, né, se deparar com essa desaceleração nessa área é o que a professora Elaine falou do retrocesso que impacta na aprendizagem, no ensino e assim por diante, né, dentro na área de educação. Mas, excelente. Alex, Eduardo? Deixa eu só pegar alguns comentários aqui, né, do YouTube, o pessoal está colocando, né, o Marcelo Mendes colocou para a Elaine, assim, acredito que devemos cuidar da qualidade e foco dessas informações, né, aos estudantes, pois os alunos mais maduros, né, depois, entre aspas, já entenderam que evoluímos meses e anos, também, entre aspas, que temos que ser autodidatas. Aí depois o próprio Marcelo comenta que a função do professor atual é mediador da aprendizagem, então ele participa ativamente no processo de aprender, né, incentivando a capacidade de produzir novos conhecimentos por meio da realidade que o cerca. E aí depois ele também, né, faz mais um, que se vocês pegarem uma escola do estado, daqui de Ribeirão Preto, para pivotar e testar um modelo novo, né, se der certo, poderão ser vendida, né, a ideia para o estado. Sugiro a escola estadual Rafael Leme Franco. E aí o Anderson Batista, Elaine, ele pergunta, essa adaptação a novos modelos de aprendizagens, não demanda também é uma transformação da academia na formação dos novos profissionais? Se você vê isso como um grande desafio. Nossa, tudo perguntas aí fundamentais, né, gente? Eu estava lendo aqui o comentário que o Marcelo estava fazendo. Realmente, Marcelo, esses dados, se for jogados na plataforma, tá? O estudante vai interpretar de qualquer jeito, né? O dado, no meu ponto de vista, que eu faço com os meus alunos isso já, tá? Eu pego o dado, mostro para eles, a partir daí faz um processo de reflexão, para que eles analisem a evolução deles.
Então, por isso que o professor, né, é o orientador, é o mediador, ele tem que estar ali, ele tem que ter uma formação. Eu falo que tem que ter uma formação, pessoal, que tem que saber fazer essa gestão reflexiva, né, na sala de aula, para fazer com que o aluno aprenda, tipo assim, ele pare de se comparar com alguém ou com alguma coisa, não importa, mas que ele tome a autorresponsabilidade do seu aprendizado. E que, a partir daí, ele ande no passo que ele pode andar, tá? Tem aluno que vai avançar muito, gente. Tem aluno que está se dando super bem aí com o ensino remoto. Tem aluno que não. E está tudo bem com isso. O professor que tem que estar capacitado, né? Tem que estar ali, tem que ter a sua também, tem que ter a sua bagagem de formação, de experiência, para que ele pegue essas informações e fale o seguinte: olha, você consegue ir por esse caminho aqui. E é justamente a abordagem de ter as trilhas que a plataforma adota, que é justamente para ajudar o professor a montar essa trilha correta para aquele aluno chegar mais perto, não vou dizer do 100% daquela competência, mas que ele chegue o mais próximo possível da competência que a BNCC passa. Porque o que a BNCC traz, gente, é fantástico. Se a gente conseguir colocar tudo que a BNCC pede na prática, nós vamos ter uma revolução no ensino, tá? Só que não é uma situação que exige vários, vamos dizer assim, tem vários stakeholders ali que tem que ser ajustado para que o negócio ande. Então, eu acredito sim, tá? Inclusive, eu vou até conversar, tenho contato com o pessoal da secretaria, comecei o contato agora com o pessoal da Secretaria de Ribeirão, e vou sugerir essa escola que você comentou aí, o Marcelo, obrigado pela dica, e realmente acredito que realmente é um novo ponto de vista, tem que ser testado, e quem tiver aberto a querer testar, é só entrar em contato com a gente. E sobre a parte de formação, né, de novos profissionais, que o Anderson comentou aqui, eu estou totalmente a favor, tá? Tanto que eu só consegui fazer esse trabalho de implantar. Quando eu comecei, gente, eu acreditava que eu conseguiria fazer fácil, né? Essa ideia nova de focar na aprendizagem dentro da escola. Não foi. Eu tive um monte de barreiras e foi o programa mesmo de startup da SPCDA que trouxe a consciência. Eu vou ter que dar alguns passinhos para trás para oferecer formação, oferecer cursos, palestras, até eles começarem a entender a necessidade desse processo. Então, se isso já vier, né, na formação do professor, é fantástico. O processo vai andar mais rápido, tá? Um dos tópicos que eu acho fundamental, que tem que ser colocado na grade, é a questão mesmo de entender a aprendizagem nível da neurociência. Cada vez mais aprofundado esse assunto, o professor tem que ter um estudo disso, né, para que realmente ajude esse processo a andar um pouco mais rápido. Acho que é isso. Tem uma... Ai, desculpa. Não, pode falar, professor, pode falar. Tem uma experiência, que eu perdi vocês aqui, eu estava procurando até para... Voltei. Tem uma experiência, eu estava tentando lembrar que estado que era, que outro dia eu assisti uma apresentação da secretária falando do Mato Grosso do Sul. A BNCC, né, pensaram assim, tudo que tinha de inovador, multidisciplinar, transdisciplinar, para pensar a educação do ponto de vista pedagógico, foi colocado na BNCC. Né, que é essa reformulação da educação básica no Brasil e que é a diretriz para a educação no Brasil inteiro. Então, assim, no papel, como a Elaine estava falando, é maravilhoso. Agora, assim, como operacionalizar isso se eu tenho esse professor que nem sempre foi bem formado, se passou por escolas de qualidade, com a extrema desigualdade no acesso, na infraestrutura, na própria tecnologia. Então, assim, num país tão desigual, como levar, né, esse projeto funcionando? E o primeiro estado que eu sei que está pensando e reformulando toda a educação com base é o Mato Grosso do Sul,
né? Então, é o primeiro estado que está tentando, de alguma forma, incorporar, de uma maneira geral, essas diretrizes, que é muito focado nesse cidadão autônomo, né? O Muniz Sodré, ele fala ele usa um outro termo, né, que foi até um tema de um seminário lá no IA, que é educar para o sensível. Como é que você forma um indivíduo, por exemplo, com empatia, né? Como é que você forma um indivíduo para esses novos tempos que tenha, por exemplo, consciência social ou consciência ambiental? Então, assim, no papel, a BNCC é linda, porque ela traz esse projeto, né, Elaine, de educação integrada, né, integrada socialmente, economicamente, é esse indivíduo ativo, independente, autônomo, mas diante de tantos problemas, né, e de uma realidade tão diferente no Brasil e processos tão diferentes, eu acredito que, mesmo com isso, a tecnologia tem que estar, mesmo que à distância ou com novas formas de acesso, preocupada em formar esse cidadão, né? Então, assim, eu acredito muito que a tecnologia, apesar de aparentemente ser uma coisa elitista, né, ou para poucas pessoas, eu acho que a gente tem que fazer justamente, por isso eu acredito na inovação, né? A tecnologia, ela tem que ser pensada ao contrário, ela tem que ser pensada de uma forma universalizada, levar o que eu tenho de melhor dentro da educação e das possibilidades de ensino e aprendizagem, né, inclusive do professor, para melhorar essa formação e ter justamente esse indivíduo crítico, né? Então, é isso que a tecnologia ela pode acessar e fornecer. Por isso que é legal. Então, assim, mesmo com todos os problemas, tem muita gente como a Elaine envolvida em processos para fazer isso, né? Agora, se isso é uma startup, se está ligado ao setor, a negócio social, ou se foi comprado pela escola, isso eu acho que, né, Elaine, vai desenhando aí no futuro, porque a gente não sabe muito bem como que isso vai se estabelecer. Mas o importante é que eu tenho novas tecnologias para usar na educação que talvez eu forme esse indivíduo crítico e sensível e que tenha empatia pelo próximo, né? Isso que eu acho que é legal. Legal. Acho que algumas coisas, né, a gente chegou a discutir coisas que são realmente fundamentais, né? Falar da universalização da tecnologia, né, num país como o nosso, muito grande, muito disperso, né, muito desigual, né? A professora Cláudia desenvolve projeto em vários estados, sabe bem dessa desigualdade, então isso, a inovação tem que olhar para isso e tentar resolver esse problema de alguma forma, né? Uma outra coisa, Elaine, que você comentou, não sei se você quer comentar um pouco mais sobre isso, que eu acho também importante, que é que você falou assim, a gente fala muito nisso, né, de trazer o protagonismo para o aluno, né? O aluno tem que ser o protagonista do seu aprendizado, né? Ele tem que conseguir, e com esse protagonismo, ter a segurança de escolher uma trilha de desenvolvimento, né, no tempo dele, para que ele consiga atingir, né, os objetivos e os resultados na formação desse indivíduo que a gente está discutindo agora. E aí, no caso do seu modelo de negócio, né, o professor, ele pode ser um grande facilitador ou uma grande barreira de entrada, né? Porque o professor, ele pode, dependendo, né, pela falta de noção do que é o teu projeto, ou pela falta de conhecimento tecnológico, né, pelo medo da mudança, né, pelo trabalho que a própria mudança pode trazer, ele pode ser uma grande barreira de entrada sua, mesmo que nem a professora falou, que o banco banque, que a escola aceite, mas se o professor ali na ponta não comprar a ideia e não seduzir no bom sentido o aluno para que, isso aqui é importante, isso aqui para você vai ser legal, você vai conseguir
desenvolver e ser protagonista da tua história, do teu desenvolvimento, você não vai conseguir implementar esse projeto de sucesso, né, como é esperado por você e por todos. Né? Então, não sei se você quer comentar alguma coisa em relação a isso, né, senão eu depois passo a palavra para o Alex para fazer o comentário. Não, praticamente essa é a principal barreira, né, Eduardo? Na verdade, eu desenvolvi a plataforma porque eu sou professora, né? Eu sinto isso na pele, então eu quero que os outros professores consigam. É uma angústia que a gente tem quando a gente quer fazer o aluno evoluir e ele não consegue, né? E a gente não tem tempo, a gente tem que fazer planejamento, tem que corrigir prova, tem que fazer... Enfim, né? Todo mundo que já teve experiência de professor sabe o que é tudo isso. Então, eu pensei, tudo que eu fui desenvolvendo é realmente para ajudar o professor. O professor tem que ser meu parceiro. Se não tiver bom para ele, eu que tenho que dar um jeito de ficar bom para ele, né? Então, por isso que a gente entrou com essa parte também de treinamento, de curso, de palestra, para ajudar, né? Mesmo que não seja para usar a plataforma agora, mas que ele vá criando essa consciência, vá criando essa evolução até no professor, né? E a partir daí ele vai tomando, vendo que a gente está aqui para ajudar. Então, ele realmente, ele é meu parceiro, eu vejo ele tem que me ajudar. Porque sem ele, a educação também não acontece, né? Eu acho que a pandemia ficou bem claro isso também, né? O valor que o professor tem. Então, para mim não tem outra solução, não. Ele tem que trabalhar junto comigo. Todo mundo tem que sair ganhando, senão não dá certo. O Alex, você quer? Bom, primeiro queria também agradecer a vocês, né, pela participação. A gente já está fechando a nossa 1 hora de evento. A ideia do webinar não é encerrar o assunto, mas é colocar o assunto em pauta. Então, acho que esse seu exemplo, Elaine, ele é bem ilustrativo de um desafio que eu acho que a professora Cláudia vê nos estudos que ela faz e que o Evandro, ao mesmo tempo, também enfrenta no seu dia a dia. Acho que a gente tem uma dificuldade, um grande desafio pela frente, que é formar cidadãos, formar pessoas capazes de exercer uma cidadania fiscal, capazes de exercer uma maior empatia, relações. A gente vai ter um grande desafio para reconstruir uma série de vínculos também que foram reduzidos aí com o cenário que a gente está. Então, acho que para a gente poder fechar, eu queria passar aí a palavra para vocês também, para você, Elaine, para você, professora Cláudia, para a gente poder fechar, deixando aí um ponto também que vocês entendem ser, né, um ponto de atenção nesse sentido, né? E também eu queria também pedir ao Evandro que deixasse também na visão dele, na visão de vocês três, aí para a gente amarrar, quais são os pontos que a gente deve considerar quando se fala em tecnologia e educação nos municípios hoje. Quem começa? Fique à vontade. Professora Cláudia, Elaine. Quer que eu comece? Bom, o conselho que eu dou, gente, é que na área da educação, devido a essa revolução que está tendo, sejam disponíveis, né? Estejam abertos a aprender, estejam abertos a aceitar as novidades que estão vindo aí, que tem muita gente boa trazendo as coisas aí para ajudar, né? Porque eu acho que o Brasil ele só vai ganhar com essa evolução aí da educação. Então, o conselho que eu dou é isso: estejam disponíveis a aprender, né? Ser um aprendiz de novo, isso tanto para professor quanto para aluno, para as escolas, né? Aprender um novo jeito, talvez, de levar essa educação aí para os seus alunos. Enfim, esse é o conselho que eu dou aí, e a gente está disponível aí para o que vocês precisarem. Eu agradeço muito a disponibilidade e o convite que vocês tiveram para participar aqui desse webinar. Muito obrigada. Professora Cláudia, Evandro, fique à vontade. Cláudia, você quer fazer algum comentário? Posso fazer? Pode fazer. Legal. Primeiro, agradecer, né, Elaine e a Cláudia, Alex, né, o Supera, pela oportunidade da gente estar debatendo novamente aí. Retomamos, né, esse ano, esses debates aí na área de governo, município e tudo mais, com alguns temas, e eu acho que o tema que a gente, a educação, um tema que precisa ser cada vez mais debatido, ser discutido, né, para ser colocado em pauta realmente dentro dos municípios. Eu
eu acho que nós já falamos isso lá no começo, Alex, em um dos nossos webinários. Eu acho que a grande questão na administração pública é a gente conseguir ter uma cultura de experimentação, porque eu acho que já temos modelos prontos, temos base, como a Cláudia falou muito bem, né, como colocar em operação, né, essa diretriz que já está disponível. Então, tem muita coisa pronta no mercado, né, mas ainda a gente percebe uma grande resistência, né, que é um pouco das crenças que existe dentro da administração pública, cultura e assim por diante. Então, a gente precisa falar um pouco de experimentação, acho que nesses modelos, para poder ir ajustando certos modelos a cada realidade, a cada região, a cada município. Eu acho que essa é a grande reflexão aí, principalmente na educação, neste momento. A gente precisa começar a experimentar modelos de forma mais rápida, né, para poder ir ajustando e aprimorando e evoluindo. Obrigado aí pela oportunidade, um grande abraço. Bom, eu para encerrar, eu sempre fico pensando na educação. Eu falo que a educação, ela fica correndo atrás de mim. Eu fujo da educação, e a educação, né, quando eu estudei muito tempo a avaliação de políticas públicas na educação, os bancos de dados do INEP, e chegou um tempo que eu falei, eu não quero mais estudar educação. E ainda como a gente tem o campus, né, voltado para a vocação da saúde, por um único motivo, a educação no Brasil é muito fechada, entendeu? Quem está ligado à educação, aos projetos pedagógicos, à teoria da educação, à gestão escolar, é muito fechada. Tem uma dificuldade enorme em conversar com as outras. E eu vi, por exemplo, na saúde, que eles são justamente o contrário. Por isso que, assim, quando fala assim, na saúde, eu vou para a saúde pública. Porque, assim, você encontra os maiores, inclusive no campus aqui da USP, você encontra os maiores pesquisadores do Brasil, referência internacional na área da saúde pública, e são super acessíveis e abertos, e dialogam o tempo todo com outras áreas, na humildade. A educação, infelizmente, ela é cheia de entraves, ela é cheia de cercas, tem uma dificuldade enorme por achar que não é sério outras áreas, ou não ter conhecimento, e aí as áreas não avançam. Então, assim, eu sou hoje uma crítica da educação no Brasil, porque, teoricamente, nós somos referências no mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, isso não se transforma numa educação de qualidade na educação pública no Brasil. Entendeu? Então, assim, por diversos problemas, inclusive que independem dos pesquisadores, mas chegou o momento de se fazer um esforço, inclusive quem é pesquisador, para pensar em operacionalizar, né, ou pôr em prática aquilo que pensa. Né? Então, a minha observação dentro da educação, nós precisamos nos abrir, né? Nós precisamos conversar com outras áreas. Eu brinco que a educação, na parte de gestão escolar, eles estão no Taylor, entendeu? Olha o quanto que os modelos organizacionais evoluíram na administração privada, e quando as pessoas da teoria da educação vão falar ou se referem a alguma coisa, se referem ao modelo fordista de produção nas organizações, entendeu? E, assim, quanto que inovou a educação, né, consumindo isso? Pouco, porque não conversa e não se abre para outras áreas. Né? Então, eu acho que hoje o grande desafio é usar essa palavra, essa transdisciplinariedade que os educadores falam tanto para a própria educação e os pesquisadores da área da educação serem transdisciplinares e ouvir um pouco as outras áreas e conversar um pouco com as outras áreas, inclusive da tecnologia. O Brasil ia ganhar muito em relação à qualidade de educação se acontecesse isso. É isso.
Muito obrigado, professora Cláudia, muito obrigado, Elaine, muito obrigado, Evandro. Eu queria agradecer também a toda a equipe da Supera, né, Lilian, Pedro, que estão aí nos dando suporte para esse evento acontecer. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou, né? Queria agradecer ao pessoal que nos assistiu no YouTube também, que colocaram os seus comentários. Como eu disse, eu espero que, na verdade, seja só o começo de uma discussão, e concordo muito com o que a professora Cláudia trouxe, né? A gente precisa ter na educação uma mentalidade mais aberta, mais voltada à experimentação, mais disposta a tentar e, principalmente, poder aplicar tudo que está sendo desenvolvido. Nós esperamos, em breve, aqui no Supera, também ter boas né, notícias em relação a essa área de inovação e gestão pública. Não vou contar agora, vai ficar com uma expectativa para todos. Em breve, teremos algumas novidades, então voltaremos muito a falar com você, Elaine, com você, professora Cláudia, porque o trabalho de vocês é fundamental para a gente fortalecer o nosso ecossistema e realmente criar um ambiente que aproveite essa oportunidade toda que estamos tendo de pensar naquilo que estamos fazendo como sociedade. Acho que esse é o ponto principal. Então, queria agradecer a todos, desejar uma boa semana, um bom início de maio, né, que a gente possa, aí, nessa etapa nova, ampliar nossa visão e construir aí algumas iniciativas cada vez mais que enriqueçam a nossa sociedade, tá bom? Muito obrigado por terem disponibilizado o tempo de vocês, uma boa semana e muito obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. E meus alunos, vamos voltar para a aula, hein? Beijo.